Medellín, Colômbia, julho de 1994. Uma cidade que já tinha visto de tudo: violência, narcotráfico, guerra entre cartéis. Uma cidade que sabia exatamente o preço de um erro. Mas naquela madrugada, o preço seria pago por um homem que só queria jogar futebol. Andrés Escobar tinha 27 anos, era zagueiro, era ídolo, era conhecido como o Cavalheiro do Futebol. 10 dias antes, ele havia marcado um gol contra numa Copa do Mundo. Um erro, um único erro, em uma fração de segundo. E isso seria suficiente para que alguém decidisse que ele não merecia continuar vivo. 12 tiros, em frente a uma boate. A cada disparo, o assassino gritava uma única palavra: GOL! Hoje você vai entender tudo o que levou a esse momento. Não apenas o gol contra, mas o país, o dinheiro, o crime, a pressão e os homens poderosos que estavam nas sombras. Porque essa não é apenas a história de um jogador de futebol. Essa é a história de uma nação inteira que misturou futebol com poder e pagou um preço altíssimo por isso. Fica até o fim, porque os detalhes que a maioria das pessoas não sabe sobre essa história vão te deixar sem palavras. Mas antes de mergulhar nessa história, se você é novo aqui no canal, bem-vindo! Aqui a gente conta histórias do futebol que a grande mídia evita. As histórias que têm sangue, poder e verdade. Clique em se inscrever agora, ativa o sino e deixa o like, porque isso ajuda muito esse conteúdo chegar em mais gente. Agora, vamos entender o começo de tudo. Para entender o que aconteceu com Andrés Escobar, você precisa entender primeiro o lugar onde ele nasceu. A Colômbia dos anos 80 e 90 era um país dividido. De um lado, uma nação rica em cultura, em arte, em gente apaixonada. Do outro, um estado que havia perdido o controle sobre partes inteiras do seu próprio território. O narcotráfico não era apenas um problema, era uma estrutura paralela de poder, com seus próprios exércitos, suas próprias leis, seus próprios juízes. Medellín, a segunda maior cidade do país, era o epicentro disso tudo. Era a cidade do cartel de Medellín, era a cidade de Pablo Escobar. Nos anos 80, Medellín chegou a ser considerada a cidade mais violenta do mundo. Em 1991, a taxa de homicídios chegou a 380 mortes por 100 mil habitantes. Para comparar, em São Paulo, no mesmo período, essa taxa era de 55 por 100 mil. Medellín estava em guerra. O governo colombiano tentou reagir, enviou forças policiais, criou operações especiais, chegou a negociar diretamente com Pablo Escobar, que se entregou em 1991 e foi preso numa prisão que ele mesmo ajudou a construir com regras que ele mesmo negociou. Uma prisão com piscina, com telefone e com visitas quando ele queria. Uma prisão que o mundo chamou de La Catedral, que era na prática um hotel de luxo com grades. Em 1982, Escobar fugiu dessa prisão e a guerra voltou. É dentro desse cenário de sangue, de poder e de medo que você precisa entender o futebol colombiano dessa época, porque o futebol não estava fora desse mundo, o futebol estava no meio. E o que os cartéis fizeram com o futebol colombiano vai te chocar. Isso vem no próximo bloco. Você já parou para pensar o que acontece quando criminosos com bilhões de dólares descobrem que o futebol pode ser usado para lavar dinheiro, comprar respeito e influenciar resultados? Porque foi exatamente isso que aconteceu na Colômbia, e o nome que eles deram para isso foi narcofutebol. Os traficantes colombianos eram homens práticos. Eles tinham bilhões de dólares que precisavam ser justificados. Precisavam de um negócio que fosse público, que gerasse receita, que trouxesse popularidade. E descobriram a resposta num lugar inesperado: os clubes de futebol. A partir dos anos 80, cartéis começaram a investir massivamente no futebol colombiano. Compravam clubes, pagavam salários altíssimos, construíam estádios e, com isso, conseguiam algo que o dinheiro sozinho não compra: amor popular. O Atlético Nacional de Medellín, clube onde Andrés Escobar jogou, foi um dos mais afetados por essa dinâmica. Membros do cartel de Medellín investiram no clube e o clube cresceu.
Em 1989, o Atlético Nacional conquistou a Copa Libertadores da América, o primeiro clube colombiano a conquistar o torneio mais importante do continente. Uma festa enorme, uma alegria genuína do povo, financiada em parte pelo dinheiro do narcotráfico. Mas havia outro lado dessa história, um lado muito mais perigoso: as apostas ilegais. Os cartéis não apenas investiam nos clubes, eles apostavam nos jogos, quantias absurdas, e quando apostavam, queriam garantias. Árbitros eram subornados, jogadores recebiam ameaças, treinadores eram pressionados. O resultado de partidas importantes, em alguns casos, era decidido fora de campo. Num país onde a lei era frágil e o crime era forte, o futebol virou mais um campo de batalha. E é nesse ambiente de dinheiro sujo, apostas ilegais e violência que a seleção colombiana vai crescer e vai despertar a atenção do mundo inteiro. Mas antes de falar da seleção, você precisa conhecer os jogadores, porque a geração que surgiu nesse caos era algo nunca visto antes na América do Sul. No meio de todo esse caos nasceu algo extraordinário. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a Colômbia produziu uma geração de jogadores que deixou o mundo de boca aberta. Carlos Valderrama, o cabelo loiro afro inconfundível, a visão de jogo absurda, um dos melhores meias da história da América do Sul. Valderrama não corria muito, não precisava. Enquanto os outros corriam, ele via o que ninguém via. Fred Rincón, um volante poderoso, goleador, com raça e técnica. Na Copa de 1990, marcou o gol que empurrou a Colômbia para as oitavas de final contra a Alemanha Ocidental, campeã do torneio. Um gol histórico. O que dizer de Faustino Asprilla? Explosivo, imprevisível, um atacante que podia destruir qualquer defesa do mundo em um único momento de genialidade. Jogaria mais tarde no Newcastle e na Parma. Seria amado por torcidas nos 4 cantos do planeta. E René Higuita, o goleiro mais excêntrico que o futebol já viu. Higuita saía da área como se fosse um zagueiro, driblava adversários, tentava jogadas impossíveis. Ficaria eternamente famoso pelo Scorpion Kick, uma defesa com os calcanhares que parou o tempo. Mas em 1994, Higuita estaria preso, envolvido num escândalo de intermediação de sequestro ligado ao cartel. Outro sinal de como o narcotráfico contaminou tudo. E no meio de todos esses nomes brilhantes e controversos, havia um jogador completamente diferente de todos os outros. Quieto, elegante, sério. Um homem que parecia ter nascido no lugar errado na época errada. Seu nome era Andrés Escobar. E agora você vai entender quem ele realmente era e por que isso tornou a sua morte ainda mais injusta. Imagina um homem que cresceu no lugar mais violento do mundo e escolheu ser gentil, que jogou no clube mais associado ao narcotráfico e manteve a reputação intacta, que viveu cercado de criminosos e nunca foi corrompido. Esse era Andrés Escobar, e é exatamente por isso que o que aconteceu com ele dói tanto. Andrés Escobar Saldarriaga nasceu em 13 de março de 1967 em Medellín. Desde criança, o futebol era tudo para ele. Mas diferente de muitos que cresceram naquele ambiente, Escobar tinha uma disciplina e uma postura que chamavam a atenção. Nos clubes de base, os treinadores não falavam apenas da qualidade técnica dele, falavam do caráter. Aos 19 anos, ele estreou no Atlético Nacional. Um zagueiro elegante num futebol que valorizava a brutalidade. Escobar não precisava faltar, não precisava intimidar. Ele lia o jogo de forma tão precisa que raramente precisava de força. Em 1989, com apenas 22 anos, ele foi peça fundamental na conquista da Copa Libertadores, o primeiro título continental da história do clube e de toda a Colômbia. Nos anos seguintes, ele foi para a Europa, jogou no Young Boys da Suíça, voltou para o Nacional, virou capitão, virou símbolo. Na seleção colombiana, ele era titularíssimo. Jogava ao lado de Valderrama, Rincón, Asprilla. Era o pilar defensivo de um time que queria mostrar ao mundo que a Colômbia era mais do que violência e cartéis. Fora de campo, Escobar era conhecido por algo raro naquele ambiente: a recusa total em se envolver com o narcotráfico.
Num contexto onde jogadores recebiam presentes de traficantes, frequentavam festas de criminosos e aceitavam patrocínios suspeitos, Andrés Escobar mantinha distância e pagava o preço social disso. Era visto por alguns como arrogante, como ingênuo. Para ele, era apenas uma questão de princípio. Era esse homem que entraria em campo em junho de 1994, carregando nas costas a esperança de 40 milhões de colombianos e sem imaginar o que o destino preparava para ele. Porque a Copa de 1994 não seria apenas mais um torneio, seria o ponto de virada de uma história que terminaria em sangue. A Copa do Mundo de 1994 seria realizada nos Estados Unidos, e a Colômbia chegava como uma das seleções mais elogiadas do planeta. O motivo? Uma atuação que o futebol mundial jamais esqueceu. 5 de setembro de 1993, Buenos Aires, Argentina. Eliminatórias para a Copa do Mundo. No Monumental de Núñez, um dos estados mais imponentes do futebol sul-americano, a Colômbia fez algo impensável. Venceu a Argentina por 5-0. Não foi sorte, não foi acidente, foi futebol total. Combinações perfeitas, velocidade, inteligência, Valderrama distribuindo o jogo como um maestro, Rincón destruindo o meio de campo argentino, Asprilla enlouquecendo os zagueiros. A Argentina, bicampeã mundial, foi humilhada em casa e o mundo acordou para o futebol colombiano. O técnico da época, Francisco Maturana, disse depois: "Aquele dia nós mostramos que a Colômbia podia competir com qualquer um no mundo." E o mundo acreditou. Pelé colocou a Colômbia entre as favoritas ao título. A imprensa europeia acompanhava o time com admiração. A expectativa dentro do país era diferente de qualquer outra Copa, mas junto com a expectativa vieram os perigos. Traficantes apostaram quantias colossais na Colômbia, não apenas apostas pequenas de torcedores apaixonados. Milhões de dólares em apostas ilegais em redes controladas pelos cartéis. E apostas desse tamanho naquela Colômbia não eram apenas apostas, eram compromissos. Antes mesmo de embarcar para os Estados Unidos, os jogadores da seleção relataram receber ligações anônimas, mensagens, ameaças veladas. "Não decepcione o país, sabemos onde mora sua família." O técnico Maturana relatou anos depois que o ambiente dentro da concentração era de medo, não de qualquer adversário em campo, mas do que poderia acontecer fora dele. E então chegou o dia do jogo, o jogo que mudaria tudo. Colômbia contra Estados Unidos. E num único instante, o sonho virou pesadelo. 22 de junho de 1994, Rose Bowl, Pasadena, Califórnia. Colômbia contra Estados Unidos, fase de grupos da Copa do Mundo. A Colômbia havia perdido o primeiro jogo para a Romênia por 3-1. Um resultado inesperado, chocante. As apostas feitas pelos cartéis já haviam sido parcialmente perdidas. A pressão sobre o time havia triplicado. Agora era o segundo jogo, contra os Estados Unidos, não uma superpotência do futebol, um jogo que a Colômbia deveria vencer, precisava vencer. 34 minutos de jogo. O meio-campista americano John Harkes recebe a bola na esquerda, cruza rasteiro na direção do atacante Ernie Stewart. Uma bola simples, um cruzamento de rotina. Andrés Escobar se posiciona para cortar. O movimento é natural, é o que um zagueiro faz automaticamente. Ele estica a perna esquerda para desviar a bola, e então a bola desvia no próprio Escobar. Muda completamente de direção e entra no canto do gol colombiano. Gol contra. Escobar ficou parado no meio do campo, olhando para o gol, olhando para o chão. Por alguns segundos ele não se moveu. Os colegas de time foram consolá-lo. A torcida americana comemorava. Os colombianos no estádio estavam em silêncio. A Colômbia perdeu o jogo por 2-1. Com mais uma derrota, foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos. O sonho havia acabado. Dentro do vestiário após o jogo, testemunhas relataram que Escobar ficou sentado no canto por longo tempo, cabeça baixa, em silêncio. Ninguém sabia o que dizer, porque todos sabiam que o erro em campo era apenas o começo do problema. O problema real estava esperando do outro lado do Atlântico, em Medellín.
Mas Andrés Escobar não se escondeu, não sumiu. Fez algo que poucos teriam coragem de fazer naquele contexto. E isso você vai entender agora. Se você está aqui ainda, você já sabe que essa história é pesada, é real e ainda vai ficar mais pesada. Me conte nos comentários, você conhecia a história de Andrés Escobar? Escreve aqui embaixo. E se você ainda não deu o like, esse é o momento. Esse tipo de conteúdo precisa de apoio para chegar em mais gente. Agora, vamos continuar. Quando a seleção colombiana voltou para casa após a Copa, Andrés Escobar fez algo que ninguém esperava. Ele não se escondeu, não viajou para o exterior, não pediu transferência emergencial para algum clube europeu. Ele ficou em Medellín e escreveu. Num artigo publicado no jornal El Tiempo, um dos maiores da Colômbia, Escobar escreveu diretamente para o povo do seu país. Assumiu o erro, pediu desculpas, mas recusou a narrativa de que um gol contra definia quem ele era. A frase que ficou na história era simples: a vida não termina aqui. Seja lá o que aconteça, temos que continuar de cabeça erguida. A vida não para. Era um homem que acreditava no que escrevia. Um homem que entendia o futebol como era. Um jogo. Erros acontecem. A vida continua. Nos dias seguintes, ele caminhou pelas ruas de Medellín. Algumas pessoas o abraçaram, outras o xingaram, mas a maioria reconhecia nele algo que poucos têm: coragem de continuar de frente. Nos 10 dias após o retorno, Escobar tentou retomar a rotina, treinou, viu amigos, saiu, mas o que ele não sabia, ou talvez não quisesse acreditar, era que havia homens em Medellín que não estavam dispostos a perdoar, homens que tinham perdido muito dinheiro, homens para quem um erro de 90 minutos tinha custado milhões de dólares. E nesses círculos, dívidas eram cobradas de um jeito muito específico. Na madrugada de 2 de julho de 1994, os credores foram cobrar. Eu vou te contar agora o que aconteceu naquela madrugada. Cada detalhe, porque essa história merece ser contada com respeito e com verdade. E quando eu terminar, você vai entender por que ela nunca deveria ter acontecido. E porque ela diz muito mais sobre o futebol, sobre o poder e sobre a violência do que qualquer estatística jamais poderia dizer. Na noite de 1º de julho de 1994, 10 dias após o gol contra, Andrés Escobar saiu com amigos para uma boate chamada El Indio, no bairro de El Poblado, em Medellín. El Poblado era, e ainda é, o bairro mais nobre de Medellín. Restaurantes, boates, classe média alta, um lugar onde Escobar deveria estar seguro. Por volta das 3 da manhã, Escobar e seus amigos decidiram ir embora. Foram para o estacionamento. No estacionamento, havia um grupo de homens, guarda-costas e funcionários de uma família ligada ao tráfico de drogas na região. Os homens começaram a provocar Escobar, zombavam do gol contra, gritavam insultos. Escobar, segundo testemunhas, não revidou com agressividade, pediu respeito, tentou resolver verbalmente. Era quem ele sempre tinha sido, um cavalheiro, mas cavalheiros não eram valorizados naquele ambiente. Um dos homens, identificados depois como Humberto Munhoz Castro, sacou um revólver. 12 tiros foram disparados. Testemunhas relataram que a cada disparo Munhoz gritava "Gol!", como se estivesse narrando um jogo de futebol, como se a morte de um homem fosse apenas mais um lance de uma partida. Andrés Escobar foi levado às pressas para o hospital, mas os ferimentos eram gravíssimos. Às 4h30 da manhã de 2 de julho de 1994, Andrés Escobar morreu. Ele tinha 27 anos. Humberto Munhoz Castro foi preso rapidamente. O crime tinha testemunhas. O local era movimentado. A investigação foi mais rápida do que é normal para o padrão colombiano da época. Munhoz Castro era motorista e guarda-costa dos irmãos Santiago e Pedro Galeón Henao, uma família poderosa na estrutura do crime organizado de Medellín, com conexões no narcotráfico e, segundo investigadores, com apostas ilegais em jogos de futebol. Ele foi condenado a 43 anos de prisão, mas cumpriu apenas 11, com reduções por bom comportamento e colaboração.
saiu em 2005. Os irmãos Galeão e Renal foram investigados, mas nunca condenados como mandantes, por falta de provas diretas, ou talvez por excesso de poder para tornar provas indiretas irrelevantes. E aqui começa o grande debate. Foi uma discussão de bar que saiu do controle, ou foi uma execução encomendada por apostadores que perderam milhões com a eliminação da Colômbia? A versão oficial diz que foi o calor do momento, uma briga, uma provocação que virou tragédia. Mas jornalistas, pesquisadores e até ex-membros do crime organizado colombiano, em entrevistas posteriores, sugeriram algo diferente, que Escobar pode ter sido escolhido simbolicamente, que sua morte seria um recado, uma mensagem brutal para toda a seleção, para todo o futebol colombiano. Quando vocês erram, vocês nos custam dinheiro e nós cobramos. Nunca foi provado, provavelmente nunca será, mas o contexto fala por si só. Em um país onde o crime ditava as regras, onde apostas ilegais movimentavam mais dinheiro do que o orçamento de alguns municípios, onde um gol contra numa Copa do Mundo podia representar a ruína financeira de homens poderosos e violentos, a ideia que foi apenas uma discussão de bar parece insuficiente. E enquanto o mistério permanece sem resposta definitiva, a Colômbia inteira parou para dizer adeus a um homem que nunca deveria ter morrido assim. O corpo de Andrés Escobar foi velado no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, o mesmo estádio onde ele tinha feito história pelo Atlético Nacional. Mais de 120 mil pessoas foram se despedir, 120 mil, em filas que se estendiam por quilômetros, em silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Jogadores choravam abertamente, crianças que nunca tinham ido a um jogo de futebol estavam lá. Pessoas que o haviam culpado pelo gol contra estavam lá, com vergonha, com dor, com a consciência de que o futebol nunca merece custar uma vida. Carlos Valderrama disse: Andrés era o melhor de todos nós, não pelo futebol, pela pessoa que ele era. O técnico Francisco Maturana mal conseguiu falar durante o funeral. Décadas depois, ele ainda chora ao falar de Escobar em entrevistas. A seleção colombiana disputou mais uma partida na Copa contra a Suíça após a morte de Escobar. Jogaram com luto, com dor, perderam e foram embora em silêncio. Mas a história de Andrés Escobar não terminou naquele estádio. Nos anos seguintes, sua memória foi transformada em símbolo. Uma estátua foi erguida em Medellín, num gesto de reparação coletiva de um povo que sabe que errou. A estátua o mostra sorrindo, com a camisa da seleção, com dignidade. Projetos sociais foram criados com seu nome, escolas de futebol em comunidades pobres de Medellín, porque Escobar acreditava que o futebol podia ser ferramenta de transformação, e as pessoas que o amavam decidiram que essa crença não podia morrer com ele. Em 2010, um documentário chamado The Two Escobars foi lançado, dirigido pelos irmãos Zimbalist para a ESPN Films. A obra mostrou, em profundidade, como o narcotráfico e o futebol se entrelaçaram na Colômbia. E Andrés Escobar estava no centro de tudo, não como vilão, como vítima, de um sistema que era grande demais para um homem só enfrentar. Hoje, 30 anos depois, na Colômbia, o nome Andrés Escobar não lembra gol contra. Lembra caráter, lembra dignidade, lembra a frase que ele escreveu: a vida não termina aqui. E talvez o legado mais doloroso que ele nos deixou seja exatamente esse: a prova de que quando futebol, poder e dinheiro sujo se misturam, quem paga o preço são os que menos merecem. Histórias como a de Andrés Escobar existem para nos lembrar que o futebol é espelho da sociedade. Ele reflete o melhor que temos e também o pior. Reflete a beleza de um passe perfeito e a brutalidade de um sistema que transforma atletas em peças de um jogo que vai muito além do campo. Se essa história te tocou, se ela te fez pensar, então ela cumpriu seu papel. Deixa o like agora, é simples, é rápido e faz toda a diferença para esse canal crescer. Se inscreve se ainda não se inscreveu e ativa o sino, porque aqui nesse canal toda semana tem uma história nova. Uma história que a grande mídia não conta. Histórias que têm peso, que têm verdade. E antes de você ir, eu quero te fazer a pergunta que fica: você acha que Andrés Escobar foi morto por causa de uma briga de bar? Ou você acha que havia algo muito mais organizado por trás dessa morte?
Comenta aqui embaixo, porque essa é uma das histórias mais misteriosas do futebol e talvez a verdade completa nunca seja conhecida.